Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, para quem for bom dia. Então, eu resolvi fazer esse áudio sobre o eclipse a pedidos de alguns, e como eu estou sem tempo para ficar digitando, eu resolvi fazer esse áudio. Vou tentar ser curto, o que é meio impossível para explicar um eclipse, tá? É óbvio que esse eclipse para é para o coletivo, tá? Eu não vou falar aqui o exemplo de um mapa, né? Que aí você teria que ver a 2 graus de Escorpião, onde é que cai no mapa de cada um, tá? Eu fiz esse mapa aí com o horário de Brasília, 7h48 do dia 25, no momento exato do eclipse, com a cidade do Rio de Janeiro, tá? O local aonde você está no mapa, ele muda os planetas de casa, mas não de signo, tá? Então tem uma diferença aí que muita gente não sabe. As casas, elas dependem da latitude e longitude do local onde você está ou nasceu, se for um mapa natal, por exemplo, tá? Então, toda casa, ela fica no mesmo lugar, ela não se mexe. Ela só aumenta ou diminui de tamanho. Mas, por exemplo, na casa um é onde está ali o ascendente, o AC do lado esquerdo do mapa. Então a casa um está ali, logo abaixo dela tem a casa 2, depois a 3, a 4, a 5, até chegar a 12. Cada casa tem um dono. A casa um, o dono dela é o primeiro signo, que é Áries. A casa 2 é o segundo signo, que é Touro. A casa 3, Gêmeos. E a casa 4, Câncer, e por aí vai. Se vocês observarem, a casa um, 2, 3 e 4, ela contempla os 4 elementos. A casa um de fogo, Áries, a casa 2 de terra, Touro, a casa 3 de Gêmeos, o elemento ar, e a casa 4, a casa de Câncer, o elemento água, né? Esse primeiro ciclo das 4 casas, fogo, terra, ar e água, ele se repete da 5 em diante, até a 8. Né? A casa 5 é a casa de Leão, a casa 6 é a casa de Virgem, terra, Leão é fogo, terra, Virgem. Depois vem Libra, casa 7, que é o elemento ar, e Escorpião, a casa 8, que é água. Tá? E esse é o segundo ciclo dos elementos. E o último ciclo vai da casa 9 até a 12 para fechar tudo. A casa 9 é a casa de Sagitário, fogo. A casa 10 é a casa de Capricórnio, terra. A casa 11 é a casa de Aquário, o elemento ar. E a casa 12 é a casa de Peixes, água. Tá? Por que é importante falar isso? Porque as pessoas olham o mapa e vê um monte de símbolo, um monte de coisa, não entende nada, e até desiste de entender. A explicação que eu vou dar aqui engloba isso também, porque faz parte do mapa de uma pessoa. E aqui eu estou falando do mapa da cidade do Rio de Janeiro, no horário do eclipse. Tá? Claro, se você estiver em Portugal, por exemplo, você vai ter lá Sol, Lua e Vênus em outra casa, mas vão continuar no signo de Escorpião. Tá? O que muda são os signos nas casas. Então, se vocês observarem aí, olha só, por que a casa começa embaixo ali na 1, depois a 2, tudo no sentido anti-horário? Porque a Terra gira, olhando do Polo Norte, no sentido anti-horário. Então, a gente está na Terra, a gente vai vendo o signo um de cada vez, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, até chegar em Peixe, passando a cada 2 horas do dia, né? Porque o dia tem 24 horas, dividido pelos 12 signos, a cada 2 horas um signo nasce lá no horizonte, né? Passa pelo horizonte. Então o ascendente é onde nasce o Sol. E durante o horário do eclipse, o ascendente ali caiu em Sagitário. A roleta que gira ali dentro são dos signos, os símbolos dos signos internamente dessa mandala aí. As casas 1, 2, 3, elas ficam fixas, elas não se mexem, elas ficam paradas ali. Então, se você vai para outra cidade do mundo, né, elas vão, o signo vai
vai mudar de casa, né? Enfim, isso não importa aqui, é claro, mas é bom dar uma explicação sobre isso, tá? Então, observando esse mapa, o ascendente do eclipse que vai acontecer amanhã é Sagitário. E ali não tem nenhum planeta do lado ali da casa 1, do lado não, na casa 1. Mas a gente tem um regente de Sagitário que é Júpiter. Então ele também tem uma participação importante durante esse eclipse. Apesar de não ter planeta na casa 1, a gente tem o signo que está na casa 1, que é Sagitário. E a gente tem um regente de Sagitário. Eu costumo dizer que o signo que cai numa determinada casa, ele é o inquilino daquela casa, ele não é o dono da casa. O dono da casa 1 é Áries, que é o primeiro signo. Então é como se ele tivesse alugado a casa dele para o signo de Sagitário. E quem é o regente de Sagitário? É Júpiter. Então Júpiter é o inquilino da casa 1 de Áries. É por aí, tá? Como a gente tem Capricórnio na casa 2 desse mapa, o regente de Capricórnio é Saturno. Esse símbolo que parece um H vermelho aí, bem embaixo de Plutão. Plutão é esse que está envolvido do lado esquerdo embaixo. E Júpiter é esse que parece um 4, também embaixo ali do mapa, na parte do lado do tridente, que é Poseidon, que é Netuno, né? Então, cada símbolo, cada planeta tem um símbolo ali, e aí a gente vai decifrando esses códigos aí para o pessoal se familiarizar com aos poucos, né? Claro que ninguém vai decorar isso aqui, mas é importante a gente ficar falando sobre isso. Bom, os dois regentes de Escorpião são Marte, que está do lado direito, no signo de Gêmeos, e Plutão, que está embaixo, no signo de Capricórnio, na casa 2. Marte está na casa 7. Essas linhas que tem no meio são os ângulos que os planetas formam pela visão da Terra. A Terra está no centro do mapa, né? Então, se você olhar Plutão, tem uma linha vermelha ligando aos 3 planetas do eclipse, né? Sol, Lua e Vênus. Plutão tem uma linha vermelha. Essa linha representa uma quadratura. Por quê? Porque faz um ângulo de 90 graus com a Terra. Isso é um aspecto muito tenso. Tá? Já Marte, ele faz um trígono, que é uma linha azul que está ligando ele aos 3 planetas lá do outro lado, né? O trígono é um ângulo de 120 graus que faz com a Terra. É um ângulo até positivo, né? E eu vou falar isso mais adiante. E ainda, se vocês observarem, tem uma estrela de 5 pontas no centro do mapa aí, apontando lá para o MC, que é o meio do céu. O meio do céu é o meio-dia do mapa da gente, né? Ou de algum lugar que a gente está fazendo o mapa. O meio do céu é quando o sol está a pino, ou seja, ele está no ponto mais alto do céu. O meio do céu é a entrada da casa 10. E a casa 10 é a casa de Capricórnio. E Capricórnio é o signo que mostra a nossa reputação, como a gente é visto pelos outros. Ele é o signo da nossa carreira, da nossa profissão, daquilo que a gente se torna, né? E a gente tem nesse eclipse o meio do céu no signo de Virgem. Muita gente está falando, até com um certo medo, o eclipse como uma coisa tenebrosa, assustadora. No meu ponto de vista, para o Brasil não é. Para o Brasil não é. Vai ser de fato uma libertação, né? Plutão representa a libertação, né? Ele rege o submundo, ele rege tudo aquilo que a gente não quer falar ou esconde, né? Ele rege o inconsciente individual e o subconsciente, aquilo que a gente tem medo. Ele rege o fundo do mar, é um signo de água. Ele rege essa regência de Plutão
regente do fundo do mar, metaforicamente você pode ver que o fundo do mar, a luz do sol não chega. O homem não chega lá embaixo, no fundo do mar. Ele desconhece o que acontece lá embaixo. Então, Plutão e Escorpião representa isso. Ele está fazendo uma quadratura com Sol, Lua e Vênus em Escorpião. E pior, ele está na casa de Touro, que é regido pela Vênus. Então, os valores, o dinheiro, aquilo que a gente acumula de recursos, estão em risco. Não convém, de forma nenhuma, você investir em alguma coisa de grande porte durante um eclipse. Eu não estou falando do dia do eclipse, tá? Eu estou falando de, às vezes, uma semana antes, ou até mais do que isso, mas principalmente nos 2, 3 dias que antecedem e depois do eclipse, tá? É bom evitar esse tipo de investimento alto aí, comprar alguma coisa de grande valor, enfim, isso aí vai no particular de cada um. Mas para o coletivo, isso não está bom, tá? A situação não está favorável, até porque Plutão rege o submundo, e o submundo está a criminalidade, tá estão os roubos, todo tipo de corrupção, tudo isso tá envolvendo Plutão, está envolvendo Escorpião. Escorpião rege o dinheiro que vem dos outros. Por exemplo, como Plutão é o planeta da morte, né? Quando você recebe uma herança porque alguém morreu, é o dinheiro que vem de outra pessoa, não é o dinheiro que você trabalhou para ter. Então, o dinheiro que vem de outras pessoas vem regido por Plutão, por Escorpião. Como eu já falei, eu acho, né, nem sei, o eixo touro-escorpião, né? Touro é o signo oposto ao escorpião, é o nosso eixo financeiro. Enquanto que touro é o dinheiro, são os recursos que a gente usa ou acumula, são os valores. Escorpião é aquilo, o poder que está no outro, e o dinheiro é poder. Escorpião rege a 8ª casa do nosso mapa. A 8ª casa vem depois da 7ª, que é a casa de Libra. E Libra fala de relacionamentos, fala de casamento, fala de sociedades, de parcerias. Tudo isso é Libra. É a casa 7. Tá? Gente, quando eu falo um signo, eu não estou falando dos librianos, eu estou falando da energia que vem de Libra, da energia que vem de Leão, de Touro, de Escorpião, entendeu? E a casa 7 é a energia do signo que é o dono da casa. Então, se você aluga uma casa, um imóvel, você vai sentir a energia do dono, do proprietário daquela casa. E o proprietário da casa 7 é Libra. Escorpião vem depois, que é a casa 8. Eu falo que a casa 7 é a casa de Libra, do casamento, das sociedades. Escorpião é a vida conjugal, né? Antigamente, o signo de Escorpião, por que associar o sexo ao signo de Escorpião? Porque antigamente o sexo vinha depois do casamento, né? Antigamente também, eu falo isso nas consultas, a noiva, o pai da noiva tinha que pagar o dote para ter a filha casada. Então esse é o dinheiro que vem dos outros. O dinheiro que vem do dote está lá no signo de Escorpião. A casa 8, eu falo que é a vida conjugal. Quando duas pessoas se casam, elas se conhecem convivendo juntas. Se essa relação está desequilibrada, vem a dominação, que é uma energia de Escorpião, a manipulação, entendeu? Por que a casa 8 é ligada ao sexo? Eu já falei, mas quando existe algum tipo de violência sexual, estupro, criminalidades envolvendo sexo, estupro, vem dessa energia da casa 8. E aqui, de novo, eu não estou falando dos escorpiões,
né? Mas muita gente atrela o sexo ao escorpião, né? Então, a gente está lidando com uma das energias mais temidas do zodíaco, que é a energia de escorpião. Olha o preconceito quando a pessoa fala, eu não detesto pessoas de escorpião. Gente, para com isso. A pessoa pode ter o Sol em escorpião, em um ascendente e todos os outros planetas em signos maravilhosos, e a pessoa nem sentir a energia de escorpião só porque ela tem o Sol em escorpião. Esse tipo de comentário ou de análise é totalmente infundada, não existe isso. Nós não somos somente o Sol, né? Tem são 10 planetas no total, 12 signos e 12 casas. O ser humano é muito mais complexo do que o signo solar dele. Tá? Então, voltando, Escorpião, ele lida com aquilo que a gente tem vergonha de mostrar. Por exemplo, a corrupção é dinheiro público roubado, né? Então, a gente vê que esse eclipse vai mexer com coisas que estão aí escondidas ou estão escondendo. Ele também rege a traição, né? Um casal. Assuntos podem vir à tona, mas vão vir, porque Marte, o regente de Escorpião, ele está em Gêmeos. Gêmeos é a comunicação, é a mensagem, é Mercúrio. O regente de Gêmeos é Mercúrio. E outra coisa, eu sempre falo também nas consultas, né? Porque o Mercúrio de Gêmeos é diferente do Mercúrio de Virgem. São ambos os signos são regidos por Mercúrio. Só que em Gêmeos ele é a comunicação, é a nossa expressão. Ele trata da burocracia, dos contratos, enquanto que de Virgem ele é o analítico. Ele é aquele que organiza, que compartimenta, que classifica. E Virgem está lá no meio do céu, ou seja, na casa de Capricórnio. Então esse eclipse vai fazer muito bem para o Brasil. Porque, além de tudo, Virgem é o signo do Brasil, né? Então, eu vejo essa estrela no centro do mapa aí como uma coisa muito auspiciosa. Esse é o meu ponto de vista, tá? A gente vai se libertar de muitas coisas aí que atrapalham o desenvolvimento. Eu não estou prevendo nada, tá, gente? Eu só estou falando aqui da minha visão astrológica desse eclipse, desse mapa que está aí, especificamente pela posição dos planetas. Por quê? O eclipse vai ocorrer na casa 11. A casa 11 vem depois da casa 10. Porém, se a casa 10 é a carreira, o profissional, a imagem pública nossa e do país, da onde está acontecendo esse eclipse, a casa 11 são os ganhos que a gente recebe de acordo com a nossa profissão, a nossa carreira, o nosso trabalho, né? O nosso profissional. Então, a casa 11, ela é a casa de Aquário. E se eu não estou enganado, o Brasil tem um ascendente em Aquário. Não, não estou enganado. O Brasil tem ascendente em Aquário. É porque, na verdade, o grito lá da independência ou morte, eles têm um horário aproximado, ninguém sabe o horário exato, né? Eu acho que foi por volta de 4, 5 horas da tarde. Então, o ascendente era Aquário. E isso vai favorecer o Brasil, com certeza vai favorecer o Brasil. E o tema não, o que diz na bandeira, ordem e progresso, vem de Virgem e de Aquário, porque a ordem está ligada à Virgem, que é o signo solar do Brasil, da independência do Brasil. E Aquário, o progresso, vem do ascendente dele. Nada é por acaso, nem na astrologia, nem no tarô, nada é por acaso no universo. Não existe coincidência, tá? Então,
Quando a gente olha esse mapa aí, eu vejo Plutão na casa 2, em Capricórnio, ele vai mexer com os valores. Ele está mexendo com os valores, porque a casa 2 é a preservação dos valores de uma família, por exemplo. Né? Se ela tem uma educação religiosa, provavelmente os descendentes vão vir com esses valores. Tá? E claro que chegando na vida da adolescência em diante, ele começa a escolher o caminho dele, que é quando a gente chega na casa 5. Tá? Mas da 1 até a 4, da casa 1 até a 4, a gente está falando aí da energia de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Então, esse primeiro ciclo da vida aí, a casa 2 representada por Touro, ela rege os valores. E os valores não estão ligados somente a propriedades, bens materiais, estão ligados também à educação, à ética. Né? Então, tem todo esse sentido aí da casa 2. Tá? E Plutão, sendo a Fênix, vai ter um renascimento aí, vai ter alguma coisa aí que vai trazer à tona aquilo que a gente procura esconder. A gente, quando eu falo, é o todo, né? O planeta em si. Principalmente nesse mapa aí que está falando do Rio de Janeiro. Né? Não da cidade do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Até porque é o mesmo fuso horário, onde tem o mesmo fuso horário do Rio de Janeiro, que eu quero dizer. Tá? Por isso que no mapa de cada um, a gente tem que olhar onde é que está ocorrendo o eclipse, onde é que está Marte, onde é que está Plutão, que são os regentes de Escorpião. Tá? Vamos lá. Marte está na casa 7, que é a casa de Libra, no signo de Gêmeos, que é a comunicação. Então, olha, e está fazendo um trígono, que é essa linha azul que liga Marte até os 3 planetas lá do outro lado, na casa 11. Então, cuidado. A única coisa que eu falo é cuidado, porque tem 3 planetas, Sol, Lua e Vênus, na casa deles. Né? E Marte está na casa de Vênus, que é Libra. E a Vênus está no signo de Escorpião, que é o dono é Marte. Então, tem uma energia aí, por isso que eu falei de investimentos, que a Vênus rege Touro e rege Libra. Então, ela está com Plutão na casa de Touro e ela está com Gêmeos na casa de Libra. Gêmeos não, desculpa. Gêmeos na casa de Libra, mas com Marte lá. Então, a gente está falando aqui de comunicação, estamos falando de dinheiro, de investimentos, de recursos. Por isso que nessa semana, que já começou, né? Ela não é bom tratar de coisas pelo menos até quinta ou sexta-feira. Daí em diante você já pode começar a investir, a tratar de tudo, mas eu particularmente não arriscaria o meu dinheiro comprando um carro, por exemplo, porque o vendedor ele pode agir de má fé. E tem que lembrar que Escorpião, Plutão, eles são o submundo, aquilo que está oculto. Então o carro pode, por exemplo, você vai comprar um carro e você pode não saber o que aconteceu, o histórico daquele carro, se ele já bateu, se está com algum problema mecânico. Você pode sair com o carro lá, pagou e agora você não tem mais como devolver. Entendeu? Esse tipo de coisa pode acontecer. São coisas que não dependem muito da gente. É a energia que está vibrando ali naquele momento. Entendeu? Tá? A mesma coisa Marte, na casa 7 em Gêmeos. Gente, a casa 7 é a casa das parcerias, das sociedades. Desculpa. A casa dos relacionamentos. E não estou falando só de relacionamentos amorosos, afetivos, não. Eu estou falando de relacionamentos com sócio, com parceiros, com clientes, com pacientes. Não. Olha, essa combinação que está nesse mapa aí é explosiva em termos de comunicação.
Você pode se arrepender depois de falar algo que não era para falar. Ou tratar mal uma pessoa que você vai depender dela depois. Então a gente tem que ter muito cuidado para não riscar o fósforo perto de uma pólvora. É exatamente essa a representação desse mapa, desse eclipse aí. É perigoso? É, mas a gente tem que tomar os cuidados devidos aí com relação a esses planetas que são os regentes de Escorpião, né? Então, resumindo aqui, o áudio já está bem longo, né? Já virou um podcast. Cuidado com a comunicação, com os e-mails, vê se chegou, vê se não está agressivo, faça, releia, leia de novo, repete aí, melhore o que puder, para não tirar a diplomacia, o equilíbrio, a gentileza dessa energia da casa 7, que é uma energia de conciliação, de Libra, né, da balança, entendeu? E Gêmeos, que Marte, onde Marte está, em Gêmeos, Gêmeos é a comunicação, são os contratos, a burocracia, o comércio, né? O deslocamento. Então, gente, cuidado na hora de comprar passagem de avião, principalmente, porque Urano, que rege a aviação, ele está em Touro, ele está oposto aonde vai acontecer o eclipse. E Urano, ele traz a imprevisibilidade, ou seja, ele muda de direção, assim, sem avisar. Então, você pode comprar uma passagem e, de repente, o voo ser cancelado. Isso pode acontecer, principalmente 2 ou 3 dias antes e depois do eclipse, tá? Então essa energia já está vingando aí. Agora, uma coisa que eu esqueci de falar é que aonde acontece o eclipse, né, onde ele é visível, é aonde mais sofrem, principalmente terremotos, situações assim com a Terra mesmo, tá? Ou o país que está envolvendo, onde ele é visível, tá? A gente não está visível e até por isso que eu acho que essa estrela de 5 pontas é favorável ao Brasil para ele despontar aí de uma certa forma, renascer no meio disso tudo aí, tá? Agora, agressividade tenta botar no modo modo avião, vamos dizer assim, né, com relação à comunicação, né? E principalmente com relação aos recursos, né? Não arrisque o seu dinheiro ou o seu recurso num momento como esse, tá? Então espera até pelo menos sexta-feira agora, dia 26, 27, 28, se eu não me engano, é um dia muito auspicioso, é muito bom sexta-feira, para você realizar qualquer tipo de fechamento de contrato e por aí vai. Uma coisa que eu não falei, e é para não estender mais do que já estendi, é que, por exemplo, Saturno está em Aquário, ele não está mais retrógrado. Plutão está em Capricórnio, ele não está mais retrógrado. Os únicos planetas que continuam retrógrados são Netuno, que está em Peixes, Júpiter, que está em Áries, no iníciozinho de Áries, mas como ele está retrógrado, ele vai entrar em Peixes, voltar para Peixes, no dia 29 de outubro. E Urano, que continua retrógrado em Touro. Tá? Agora, Marte, que dificilmente fica retrógrado, ele só fica retrógrado a cada 2 anos, se eu não me engano também, mas é por aí, 2 anos, 1 ano e meio, ele vai entrar retrógrado no dia 30. E Marte retrógrado, se as pessoas têm um certo receio com Mercúrio ficar retrógrado, que acontece um monte de coisa, é porque Mercúrio está mais próximo da Terra do que Marte. Mas Marte é muito mais agressivo. Então, muito cuidado na direção. Muito cuidado ao lidar com objetos cortantes, pontiagudos, quedas também, acidentes como quedas. Vai subindo uma escada, preste atenção. Eu já sofri acidentes com isso, com Marte retrógrado na minha casa 6, casa da saúde, entendeu? Então, muita atenção aí.
Ele só volta, se eu não me engano, é dia 13 de janeiro que ele volta no movimento direto. Então a gente vai ter um final de ano aí com Marte retrógrado em Gêmeos, aliás, signo que ele praticamente não saiu dele esse ano, né? E até 13 de janeiro a gente vai ficar aí preso a esse Marte retrógrado aí, né? Em Gêmeos. Bom, acho que é isso. Acho que eu falei bastante até. Não sei se vão ter paciência para escutar tudo, mas qualquer dúvida estou à disposição. E como eu sempre falo, né, depende do, do grau de escorpião, aonde você tem 2 graus de escorpião no teu mapa. E como eu falei na live de quinta-feira passada, eu expliquei, dei um exemplo como é que você localiza escorpião no seu mapa, tá? E é isso, gente. Muito obrigado pela paciência, por ouvir até aqui e nos falamos. Abraço.